Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Bonifácio da Escola João Feliciano. Eu sou professor da Escola João Feliciano, PEI, é, Programa de Escola Integral, e com muita alegria que eu leciono língua portuguesa e orientação de estudos. Você está no canal do professor Bonifácio? Faça um convite, se inscreva no canal. Se inscreva nesse canal do Professor Bonifácio, acompanhe nosso trabalho, ajude o nosso canal a crescer e ative o sininho para você receber avisos das minhas aulas, das minhas palestras, dos informes, curiosidades, cultura, música, tem algumas coisas assim diversificadas nesse canal, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre língua portuguesa, vamos dar um resumo, um pequeno resumo sobre verbos. E nós vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre o verbo ir. Verbo ir. Você já ouviu falar do verbo ir? Hoje nós vamos falar sobre o verbo ir. Então, vamos começar falando um pouco do verbo ir, que é um verbo extremamente irregular, sabia? Você sabia que o verbo ir é um verbo extremamente irregular, que apresenta alterações tanto no radical como nas terminações? É interessante que ele é um verbo que apresenta variações tanto no seu radical, na formação, né, da palavra, como também nas terminações verbais. Quando ele é conjugado, ele vai apresentar extremas variações. Apresenta também, é interessante notar que ele apresenta algumas variações nos seus radicais, e ele tem 3 radicais distintos, certo? Ele tem 3 radicais distintos que estamos aqui falando, por exemplo, no radical tipo eu vou, eu fui, eu ia. 3 radicais distintos. Eu fui, eu vou, eu ia. E o verbo ir possui conjugações iguais ao verbo ser no pretérito perfeito do indicativo. Olha que curiosidade, você já sabia disso? Ele possui conjugações iguais ao verbo ser no pretérito perfeito do indicativo. Eu fui, eu fui. É igual o verbo ir e o verbo ser. No pretérito mais que perfeito do indicativo, também ele se iguala com o verbo ser. Pretérito mais do que perfeito do indicativo. Eu fora, eu fora. Olha que interessante. Olha que incrível é o verbo ir na sua conjugação irregular. No pretérito imperfeito do subjuntivo, ele também se iguala ao verbo ser. Em várias áreas, há vários momentos que eles se igualam, eles são conjugados de forma unânime, ou seja, igualitária. Eles se igualam em um momento de conjugação, não em todas as pessoas, não em todos os modos, mas no pretérito imperfeito do subjuntivo, por exemplo, se eu fosse, e no futuro do subjuntivo também, eles são conjugados igualmente. E no futuro do subjuntivo, quando eu for. Qual é o gerúndio do verbo ir? É indo, né? O gerúndio do verbo ir é indo. O particípio passado é ido. Ido. Certo? O particípio passado é ido. Infinitivo, naturalmente, é ir. Né? O infinitivo é o verbo ir. É um tipo de verbo irregular. Né? Tipo de verbo irregular. Ele é irregular, ele é anômalo, ele é um verbo de ligação, ele é um verbo auxiliar. Olha a riqueza da classificação do que é o verbo, né? Olha a classificação dele.
O verbo ir, ele é um verbo irregular, anômalo, de ligação também e auxiliar. A sua transitividade, ele é transitivo indireto, intransitivo e pronominal. Pode alcançar essas facetas, essas formas de transitividade. Pode algumas vezes ser transitivo indireto, ser intransitivo e, em outros momentos, intransitivo e pronominal. Olha a riqueza do verbo ir. A separação silábica dele qual é? É ir. É um IR, né? A separação silábica. Vamos pensar um pouquinho na conjugação desse verbo? Conjugação desse verbo, vamos dar o exemplo de como se conjuga esse verbo. A conjugação dele no indicativo presente, pretérito imperfeito e pretérito perfeito, vamos lembrar? A conjugação do verbo ir no presente indicativo, pretérito imperfeito e pretérito perfeito. Vamos lá, estão comigo? Professor Bonifácio da Escola João Feliciano. Nesse canal do Professor Bonifácio, se inscreva nesse canal, faça sua inscrição, ajude-nos a crescer e ajude a divulgar o nosso trabalho também nas redes sociais, a divulgar o nosso trabalho nos grupos de WhatsApp. Vamos juntos com o Professor Bonifácio. O verbo ir no presente, no indicativo, é eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Repetindo, presente indicativo, verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. E no pretérito imperfeito do indicativo, como se conjuga o verbo ir? Eu ia, tu ias, ele ia. Nós íamos, vós íeis, eles iam. Certo? Vamos repetir? Presente, verbo indicativo, pretérito imperfeito, verbo ir. Eu ia, tu ias, ele ia. Nós íamos, vós íeis, eles iam. Certo? Vamos, pessoal, vamos lá, continuando. Pretérito imperfeito do verbo ir. Pretérito imperfeito, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Pretérito perfeito do modo indicativo. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Certo? Olha aí, ó. Vamos continuar agora, pretérito mais que perfeito? Modo indicativo, pretérito mais que perfeito. Eu fora, tu foras, ele fora. Nós fôramos, vós foreis, eles foram. Repetindo, pretérito do verbo ir mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito, modo indicativo do verbo ir. Eu fora, tu foras, ele fora. Nós fôramos, vós foreis, eles foram. Ok? Futuro do presente. Conjugação do verbo ir, futuro do presente. Eu irei, tu irás, ele irá. Nós iremos, vós ireis, eles irão. E futuro do pretérito. Como é o verbo ir para o futuro do pretérito? No futuro do pretérito é eu iria, tu irias, ele iria. Nós iríamos, vós iríeis, eles iriam. Repetindo, modo indicativo, o futuro do pretérito do verbo ir. Eu iria, tu irias, ele iria. Nós iríamos, vós iríeis, eles iriam. Olha aí que interessante, é um verbo anômalo, um verbo extremamente irregular. Muito bem, agora vamos para o subjuntivo do verbo ir. Presente, pretérito perfeito e futuro. Verbo ir, subjuntivo, verbo conjugado no presente. Subjuntivo, presente do subjuntivo do verbo ir.
que eu vá, que tu vás, que ele vá, que nós vamos, que tu vades, que eles vão. Verbo subjuntivo, verbo ir, presente. Que eu vá, que tu vás, que ele vá, que nós vamos, que vós vades, que eles vão. Subjuntivo, pretérito imperfeito do verbo ir. Se eu fosse, tu fosses, se ele fosse, se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles fossem. Verbo ir, presente, subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo ir. Se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse, se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles fossem. E futuro? Subjuntivo, futuro do subjuntivo do verbo ir. Futuro do subjuntivo do verbo ir. Quando eu for, quando tu fores, quando ele for. Quando nós formos, quando vós fordes, quando eles forem. Certo? Viram aí? Estamos falando sobre conjugação verbal do verbo ir. Agora, a última conjugação é o imperativo e o infinitivo. Imperativo afirmativo, imperativo negativo. Vamos conjugar o verbo ir no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. E depois vamos falar o verbo ir no infinitivo pessoal. Verbo ir, imperativo afirmativo. Vai tu, vá você, vamos nós, ide vós, vão vocês. Vamos lá? Imperativo afirmativo do verbo ir. Vai tu, vai você, vamos nós, ide vós, vão vocês. É interessante, né? Diferente, bem irregular. Imperativo negativo do verbo ir é não vás tu, não vá você, não vamos nós, não vades vós, não vão vocês. Imperativo negativo ao modo imperativo negativo do verbo ir. Não vás tu, não vá você, não vamos nós, não vades vós, não vão vocês. E o infinitivo pessoal. Por ir eu, por ires tu, por ir ele, por irmos nós, por ides vós, por irem eles. Infinitivo pessoal do verbo ir. Por ir eu, por ires tu, por ir ele. Por irmos nós, por irdes vós, por irem eles. Olha aí, o verbo ir, um verbo complicado, irregular, interessante para você aprender e revisar. Muito importante nós estarmos sempre revisando, aprendendo conjugação verbal. Muito obrigado pela sua atenção, por você fazer sua inscrição no meu canal e até a próxima aula. Ative o sininho no canal do professor Bonifácio, tá bom? Eu agradeço a sua participação e até a próxima aula. Isso aí, gente. Obrigado, hein?